justamente foi a padronização do processo dentro do sistema Eu ActSLab. acredito. Então, dentro do sistema, a gente tem todas as informações, todos os requisitos, de forma a garantir a avaliação da competência, a avaliação da conformidade, para qualquer órgão, seja ele a rede metrológica, seja a SEGEC, seja o MAPA, seja o INMA, todos os órgãos, o ActSLab, a nossa implementação lá de todos os nossos processos dentro do Actis, o nosso sistema está apto a receber qualquer auditoria, né? E isso o Actis possibilitou com que a gente fizesse isso com tranquilidade, com agilidade e garantindo os processos. Top, né? E assim, eu imagino até, Lídia, por conta da sua bagagem de consultoria, de auditoria, você acompanha bem de perto essas normas, né? Seja, igual você falou, independentemente do órgão da CONAMA, seja uma CONAMA, seja o MAPA, INMA. Bem-vindos a mais um episódio de Além do Lean. Neste podcast, vamos muito além da gestão laboratorial, explorando tecnologia e inovação e como isso impacta o presente e o futuro dos laboratórios. Eu sou o Felipe Domingos, diretor de tecnologia da Actis, empresa referência em sistemas para gestão laboratorial, e hoje eu estou aqui com o Vitor Moreira, coordenador de suporte técnico da Actis. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Felipe, e muito bom estar aqui. O episódio de hoje ele é realmente muito especial porque nós vamos falar sobre como estruturar um laboratório do zero, e aí focando em rastreabilidade, conformidade e eficiência desde o primeiro dia. E para isso a gente tem uma convidada mais do que especial aqui, que ela traz uma bagagem técnica incrível e uma história inspiradora. Então eu trago a Lidiane aqui para conversar com a gente, CEO, fundadora, diretora técnica do MinasLab, isso e muito mais. Muito bem-vindo, Lidiane. Obrigada, Vitor, e obrigada, Felipe. É uma honra estar aqui. Ah, que legal. Muito bom. Lidiane, Lídia, vou te chamar de Lídia algumas vezes. Antes de a gente começar, é super importante que todo mundo possa conhecer um pouco da sua trajetória. Então, se você pudesse contar um pouco dessa trajetória, né? Eu estou lendo aqui mais de 20 anos em laboratórios, na indústria. Como foi esse caminho até você chegar na MinasLab? Qual é a sua formação? Conta um pouquinho para a gente da sua história aí. Tá. Então, minha trajetória começou lá atrás, onde eu trabalhei numa indústria farmacêutica. Lá eu tive o contato com o laboratório e com processos. Então, eu comecei a me apaixonar por essa área de laboratório. Então, com isso, me despertou o desejo de estudar, estar me especializando nessa área. Então, fiz química, biologia, fiz um MBA em gestão da qualidade de processos, me formei também em Lavras, na área de processos de alimentos. Com isso, tive essa bagagem, né, para que eu pudesse me estruturar e chegar até onde estou hoje. Que legal. Legal. E como que foi, em que momento, né, foi o gatilho que você falou assim, quando vou construir um laboratório, como que nasceu essa ideia do MinasLab? Nós lutamos muito pelos sonhos dos outros. Então, chega um momento que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. Uhum. Então, através desse objetivo e dessa minha formação, brotou em meu coração a vontade de estar montando meu próprio negócio. Na minha cidade, onde eu resido, existem muitas empresas de laboratório, mas voltados para a área clínica, né? Então, comecei a pensar nesse objetivo de montar o laboratório. Nesse contexto, né, Lid, que do momento em que, né, da sua formação, que você estava trabalhando em muitas indústrias, né, tanto a indústria farmacêutica, que você começou a trabalhar em outros laboratórios, certo? E nesse momento você virou também consultora da SEGEC, não é isso? E também parte da avaliadora da rede metrológica. Como que foi essa transição? Em que momento que você virou consultora? Isso aconteceu antes ou depois do MinasLab? Só para a gente poder botar uma linha do tempo aí nesse processo. Sim. Então, nessas indústrias onde eu trabalhei, nesses laboratórios, eu trabalhei gerenciando laboratórios, gerenciando linha de frente de produção, o que me possibilitou a ter esse contato com os processos, né, ter essa experiência. Então, nessa experiência, comecei a me formar também para a área de consultora e para a área de auditora.
Então, nesse contexto, comecei a me interessar por essa área, me profissionalizar. Me tornei auditora da rede metrológica em 2023, né, do Inmetro. Foi antes um pouquinho, foi em 2022. E até então tenho realizado consultorias, auditorias pela SEGECR e pela Rede Metrológica de Minas. Nessa construção do Minas Lab, né, Lidiane, como que foi essa etapa de sair do zero, né, de conduzir e criar, investir? Como é que foi? Quem te apoiou? Você fez sozinha? Como que foi essas atividades? Como foram essas atividades todas? Então, a montagem do Minas Lab inicial, ela só foi possível através de 2 sócios investidores que entraram no negócio para que a gente pudesse alavancar o laboratório o quanto antes, o quanto mais rápido, né? Porque demanda de tempo, investimento, né? Toda a infra, equipamentos, né? Isso, e a gente tomou essa decisão assertiva de estar contratando também o sistema, né? Através do Alessandro e do Leonardo. Ah, que legal. Que legal. Eles estão com vocês hoje, eles são sócios que participam da administração, da condução do negócio do Minas, e agora estão participando também da expansão do laboratório. Sim. Eles são peças fundamentais, né, onde vai permitir aí para que a gente faça essa expansão com segurança. Com mais segurança e com mais agilidade. Que legal. Muito bom. Que Top bom. demais. Um salve para os dois, porque eles permitiram, então, esse relacionamento entre nós. Exato. E hoje, como você... Vitor, a hora que você quiser me interrompe, hein? Pode ir. Eu vou pegar a próxima. Como que você vê a importância de ter processos mapeados dentro de uma empresa, agora olhando para o seu negócio e olhando para quando você ainda estava atuando nas indústrias. Então, como que a estruturação desses processos? Eu sei que estruturar processos do zero pode não ser tão fácil, não é tão trivial, às vezes a gente não pensa em algumas condições. Como que foi esse processo para você de estruturar processos, de pensar a sua empresa? Como a gente vem da área da qualidade, a gente sempre olha para o processo o tempo todo. Sim. E é um dos mantras que eu sempre questiono para todo mundo. Pessoal, cadê o processo? Está seguindo o processo? Não está seguindo o processo? E aí, como foi para você essa estruturação? Quais são os principais desafios que você encontra nesse momento, assim, de estruturar novos processos e que você viveu? Sim. Ao montar a empresa, foi muito bom eu ter toda essa bagagem, tanto passando pela indústria, passando por laboratórios e passando como consultora e auditora, me proporcionou a entender melhor esse contexto dos processos e saber a importância de cada etapa. Porque é muito importante que a gente saiba a importância de que o atendimento ele começa lá no cliente, né? Então, assim, você vai vender um serviço de qualidade, a gente tem que manter aí esse processo de garantia da qualidade desde o atendimento ao cliente até o serviço lá, que é a entrega do relatório. Que legal. E aí, Lid, uma coisa que, assim, eu acho que deixou muito marcante, tanto na história da Actis, mas eu acho que do relacionamento que a gente tem com o Minas Lab, é que depois que você traçou toda essa linha e decidiu abrir o laboratório, você contratou o Actis antes mesmo do laboratório estar em operação. E aí, especialmente num país em que a gente vive, onde grande parte dos laboratórios em atividade sequer fazem uso de um sistema de gestão, o que levou você a falar assim, não, eu vou abrir um laboratório e antes de entrar em operação eu preciso de um sistema para me ajudar? O que levou esse gatilho para você? Eu acredito que foi o conhecimento mesmo de entender o processo, desde o laboratório e a questão de produção que eu trabalhei e que eu me especializei, me proporcionou essa visão de negócio onde eu sabia qual que era a importância de cada etapa dentro do processo. E essas etapas dentro do processo, elas precisam de uma garantia da qualidade. Então, a partir do momento que eu incluo um sistema
que atende todos os requisitos da norma onde eu preciso seguir, então seria muito mais fácil e mais ágil, né? E mais uma garantia de tempo, de qualidade, implementar esse sistema dentro do laboratório. Eu acredito que desde o início fica muito mais fácil, porque você está na etapa de definição de processo e tudo mais, do que você pegar, igual a gente fala, né, trocar a roda do carro já andando. Sim. E aí eu acredito, Lid, que e aí você pode, claro que exemplificar de uma maneira muito mais detalhada aqui, eu acho então que você deve ter, por toda a sua bagagem, ter visto dores que você presenciou em outros laboratórios que você tomou como experiência e falou, aqui isso não vai acontecer porque eu já estou tomando a iniciativa no início, eu trazer um sistema que vai me permitir fazer todo esse gerenciamento de informações, de processo e tudo mais. Sim, quando eu fiz a contratação do Actis, o que aconteceu? Eu fiz um apanhado de todos os sistemas que estavam disponibilizados e pedi a alguns auditores, pessoas que já tinham implementado um sistema e com os laboratórios, com a visão dos laboratórios onde eu trabalhei. Então, assisti a apresentação de todos os sistemas. Dentro de todos esses sistemas, o que mais se adequa aos requisitos da 17025 é o Actis Lab. Pô, que legal de ficar de ouvir um depoimento desse, né? Lid, e aí eu vou te fazer uma pergunta, então, definimos que a gente vai colocar o sistema em atuação dentro do laboratório, e é a pergunta que eu faço para todo mundo, porque como gestora do laboratório, você tem um olhar macro, mas você não é a única pessoa que atua dentro do laboratório. E aí eu te pergunto, como que o uso do sistema influenciou na cultura do laboratório? Porque aí você tem, nem todo mundo tem a mesma visão que você. Como é que os colaboradores que fazem uso corriqueiro do sistema, como é que isso influenciou na cultura? Não só a cultura, mas a troca de funcionários é muito grande dentro do laboratório. Sim. Então, por isso, você tem que ter um sistema implementado, padronizado, de forma padronizada, onde vai permitir que toda essa migração entre pessoas novas ou pessoas existentes. Então, a Actis Lab é um sistema onde permite que a gente padronize todas as etapas de forma fácil, né? E o suporte foi fundamental também nessa etapa da estruturação, porque no momento que a gente estava estruturando a empresa, a gente estava implementando também o sistema. E justamente por isso, por saber da importância que tem o sistema, a gente já quis começar todas as atividades do laboratório utilizando o sistema para que pudesse fazer uma padronização dos processos e incluir tudo dentro do sistema. Porque uma vez que você... Um exemplo, os meus processos iniciais lá atrás, você teria que criar uma planilha de Excel com as metodologias, com tabela de preço e ir buscando isso para montar o seu relatório, para montar a sua proposta. Então, o Actis Lab, além de controlar toda a etapa que é fundamental para mim, desde a coleta, proposta, ordem de serviço e relatório, ele controla todo o meu sistema de gestão dentro do próprio sistema. Legal, assim, é muito bom a gente receber esse tipo de informação, inclusive quando você falou que o suporte ele foi fundamental, porque enaltece muito o nosso trabalho em conjunto, como realmente um relacionamento entre duas empresas. E aí eu vou trazer uma informação que eu não sei se você sabia disso, mas a implementação do sistema com o Minas Lab foi uma das implementações mais rápidas que nós temos na empresa. Foram 44 horas úteis que nós tivemos desde o início do contato inicial que nós tivemos com você até a implementação do sistema. E eu acho que é importante destacar que ainda que a gente fez uma implementação né, com essa velocidade, ainda tivemos, e é importante trazer que toda implementação tem desafios, que elas são resolvidos ainda em momento de implantação. E depois a gente, né, entrando na etapa do suporte, como que você encara, ou como que você vê que esse suporte da implementação foi decisivo para deixar o sistema do jeito que você precisava, as particularidades que você foi identificando que talvez algumas debilidades que a gente não podia cumprir, que depois a gente conseguiu atender. Tem alguma coisa nesse sentido que você queira destacar, que você consegue destacar? Você lembra assim? Sim.
a todo momento também, não só para se adequar às normas da empresa, né, a rotina da empresa, as próprias normas mudam muito. Sim. Então, essa mudança traz para a gente algumas melhorias, mas isso impacta diretamente numa padronização, numa execução lá dentro do sistema. Então, o Actis Lab, ele proporcionou para a gente, com essa equipe de suporte, todas essas alterações de forma muito ágil, de forma que a gente pudesse ter tranquilidade para que não afetasse a garantia da qualidade do serviço. Que legal. E quais são, Lídia, os resultados práticos que você percebeu desde que o Actis foi implementado? Ou seja, assim, não sei se você tinha alguma medição anterior, né? Como que você percebeu em termos de ganhos? Que ganhos você percebe com o uso do Actis? Né? A gente pode até destrinchar, assim, na emissão da proposta ou na emissão do laudo, numa análise crítica, aonde que você vê os maiores ganhos dentro do uso da aplicação? Tempo, Uhum. né? Tempo de processo, que é fundamental. A garantia da qualidade. Sim. Né? E segurança. Porque Sim. os dados ficam seguros. Exatamente. Então, a partir do momento, né, que você coloca em vários arquivos, como é difícil você controlar lá, está em um só lugar. E outra coisa importante é que a gente foi elogiado pelos próprios clientes a respeito da disponibilização dos relatórios para o cliente. Ele tem um acesso, né? Então, foi fundamental para os clientes, porque lá na página do cliente, ele pode consultar a proposta. Então, ele quer conferir um faturamento, ele vai lá na proposta, dentro do não precisa ficar ligando para o laboratório para ter essa informação. Então, o Actis, ele proporciona ao cliente essa experiência, que é muito interessante, muito importante para o cliente. Aí, lá ele consegue verificar qual foi o faturamento, né? Qual que foi o valor do serviço cobrado, na ordem de serviço, que é fundamental, se a amostra chegou em condições adequadas, a quantidade foi adequada, que é um checklist que a gente faz no momento. Então, se a amostra não foi adequada, o cliente tem que mandar outra amostra. Então, ele tem acesso a essas informações em tempo real e tem acesso ao seu relatório a qualquer momento. Por quê? Se a gente manda por e-mail, o cliente baixa e lá também não fica um backup, né? Sim. Então, com o sistema, proporcionou ao cliente essa facilidade de ter a qualquer momento seu relatório. Legal. A gente vai colocar aqui no vídeo para vocês olharem. Tem o case da Minas Lab, que lá a gente detalhou bastante a economia de tempo, todos os benefícios que a gente conseguiu trazer dentro desse projeto junto com a Lidiane e com a equipe da Minas Lab. E nesse case a gente tem algo muito relevante que que você falou agora. Qual foi o principal benefício? Foi a questão do tempo. E esse case ele fala muito sobre 80% da economia de tempo na criação de proposta. Antes, você chegou a fazer propostas em Excel ou no papel? Como que foi esse processo? E contando, olhando para dentro do sistema, como que isso mudou? Né? Nossa, mudou muito de forma mais padronizada, de forma mais eficiente, de forma a garantir melhor a qualidade, né, do serviço entregue. Porque antes era em planilhas de Excel, né, realizando toda a busca das informações, metodologias, preços, para compor a proposta, o relatório, e transformar isso em PDF para mandar para o cliente, e mandar via e-mail. Então, assim, não é legal a gente começar dessa forma, né? Então, por isso, a minha decisão mais assertiva de estar contratando desde o início do processo do Minas Lab, do primeiro ano. É algo que a gente sempre traz em toda discussão, conversa que a gente tem a oportunidade de trazer para dentro do laboratório, que é a cultura digital, né? A cultura digital, ela permite isso. Quando a gente olha para dentro do laboratório, tem tantas oportunidades, são tantas as oportunidades dentro do laboratório, quando a gente olha com a cabeça digital, que a gente olha recentemente, vou até aproveitar o momento para contar um caso. Eu tive visitando um cliente recente, uma oportunidade que a gente está conduzindo num cliente lá no Chile, e 100% do laboratório deles, uma indústria farmacêutica gigante, está no papel. E a gente olha, eu olhava para aquele processo e eu falava assim, meu Deus do céu,
Aqui a gente consegue resolver com um clique aqui, com 2 cliques aqui, com 3 É cliques. um mar de oportunidades. E aí a gente olha e fala, meu Deus, por que esse cara está gastando tanto tempo digitando essa informação? E aí eu olhava para o lado e tinha 4 pessoas, sem sacanagem nenhuma, sem nenhuma brincadeira. Tinha 4 pessoas que passavam 8 horas do dia digitando. E aí a minha maior dor era que eu perguntava, qual é a sua formação? E a pessoa falava, não, eu sou químico, eu sou bacharel em química. E aí eu falei, meu Deus, é um bacharel em química que está gastando 8 horas do dia digitando planilha, Sim. transcrevendo dado de Muito papel duro. para o sistema. E a gente olha isso e eu falo, meu Deus, como falta uma cultura digital. E a cultura digital ela nasceu quando você escolheu começar o laboratório com o sistema. Você já falou, olha, aqui eu tenho que começar economizando tempo, principalmente num laboratório de serviço, num laboratório que começa com desafios, que a gente sabe que é o desafio das pessoas. Eu vou ter rotatividade, eu tenho que pensar em padronizar, porque eu sei que acontece, é um mercado que, infelizmente, não deveria ser assim, roda muita gente, e a gente sabe que roda talvez por essa falta de cultura digital que as empresas ao redor não têm, mas que quando a gente traz para a jogada, consegue segurar mais as pessoas, consegue trazer um pouco mais de oportunidades. E quando você falou dessa relação com o cliente, que o cliente pode ir ao site, baixar os dados, isso está trazendo um pouco dessa cultura, espalhando essa cultura da digitalização para o seu cliente, que talvez ele não pensou nisso, na possibilidade ou que isso era possível com seus concorrentes, né, com os concorrentes do Minas Lab. E alguém falou e alguém trouxe para você perguntas sobre rastreabilidade. Algum cliente já te questionou a rastreabilidade da informação, como que chegou a tal dado e você teve que usar o sistema para isso? Como que foi essa experiência? Assim, não sei se você teve algum caso. Sim. Nós, além das auditorias que a gente tem, nós somos reconhecidos pela Rede Meteorológica de Minas e acreditados pelo Inmetro, pela SEGEC. A gente tem auditorias também de fornecedores, não é fornecedor, de clientes. De clientes. Uhum. Nós temos auditorias de clientes também. Uhum. Isso mais direcionado à indústria, a multinacionais, que a gente presta serviço, né? E esses clientes, eles visitam o laboratório e verificam na íntegra toda a rastreabilidade de como foi realizado aquele ensaio, né? Qual material que foi utilizado, se foi utilizado material de referência certificado para realizar os ensaios. Então, é uma preocupação muito grande e é importante porque hoje a gente não usa mais planilha de Excel para poder colocar esses dados. Então, a gente já mostra para o cliente, desde a entrada da sua amostra dentro do laboratório, toda essa rastreabilidade, a realização do recebimento, as análises dentro do laboratório, toda essa rastreabilidade, todo o material que foi utilizado, equipamentos, até chegar na análise crítica do relatório e ser liberado o relatório para o cliente. Quando a gente entra assim, Felipe, nesses pontos um pouquinho mais técnicos, perdão, e aí é interessante que a Lid falou, hoje vocês são acreditados, né, na 17025, mas eu lembro perfeitamente que a gente passou por esse processo juntos. E aí me fala, como é que foi a experiência de passar pela acreditação com o Actis e qual que era a sua expectativa comparando se você não tivesse o sistema? Olha, eu já trabalhei em outras empresas onde não tinha sistema. Uhum. A implementação dessa empresa, do sistema da garantia da qualidade, todos os procedimentos, foi muito mais complexa. Então, muito mais complexa em todos os sentidos. No tempo de várias pessoas ter que fazer várias atividades para um só objetivo, que era garantir o sistema de gestão e garantir todos os serviços funcionando da forma a garantir a qualidade do laboratório. E com o sistema implementado, a gente consegue passar por toda essa implementação com muito mais tranquilidade e garantindo, assim, a qualidade do serviço final. A acreditação ISO 17025 que vocês conseguiram, hoje são quantos parâmetros que vocês são certificados na 17025? São 90 parâmetros, 90 e alguns parâmetros. Legal. Aí, quando a gente fala, poxa, eu tenho certificação de 90 e poucos parâmetros, eu vejo, e aí eu vou compartilhando um pouco, eu já vi empresas gigantescas
que não tem nada e que não conseguem certificar 10, 12 parâmetros, porque está tudo em papel, não consegue provar rastreabilidade, ou quando tentam, recebem auditorias negativas, ou muitas não conformidades, e daí corre o risco de suspender. Eu já vi isso na prática acontecer. E daí, esse processo de conseguir os 90 parâmetros que você conseguiu hoje, o quanto disso você atribui ao sistema? Estar com um sistema para conseguir os 90 e não 9, como a gente... Porque cada parâmetro que a gente adiciona, eu tenho que garantir ali uma série de requisitos, né? Eu tenho que garantir capacidade técnica do meu laboratório, capacidade de execução dos ensaios, rastreabilidade dos equipamentos, que equipamento eu usei para quê e quando, de insumos, rastreabilidade de calibração, rastreabilidade dos insumos, rastreabilidade das pessoas, né? Todo o cenário da 17025 que a gente já conversou bastante dentro de um episódio do podcast. E daí, o quanto você atribui isso ao sistema, o quanto o sistema te colaborou com esse processo. Essa é talvez vai explicar um pouquinho melhor essa parte da 17025. Tá. A acreditação do Laboratório Minas Lab, ela demorou um pouco pela SEGECRE, né? E foi marcada a partir da solicitação, demora aí um ano, até um ano para vir. Com isso, nós solicitamos o reconhecimento de competência da rede. Então, para nós, foi assim, fundamental e foi muito bom e um reconhecimento da competência do laboratório e da forma que o laboratório usou para chegar até o reconhecimento de competência, que foi fundamental, porque nós recebemos a auditoria da rede metrológica e com 4 meses a gente recebeu o SEGECRE. Ah, que legal. 4 meses. Sim. Você pode verificar quantos laboratórios teve a coragem de passar por essa situação. Sim. De ter uma auditoria, depois 4 meses ter outra auditoria novamente. Mas o que possibilitou esse processo? Justamente foi a padronização do processo dentro do sistema Actis Lab. Eu acredito. Então, dentro do sistema, a gente tem todas as informações, todos os requisitos, de forma a garantir a avaliação da competência, a avaliação da conformidade, para qualquer órgão, seja ele a rede metrológica, seja a SEGEC, seja o MAPA, seja o IMA, todos os órgãos, o Actis Lab, a nossa implementação lá de todos os nossos processos dentro do Actis, o nosso sistema está apto a receber qualquer auditoria, né? E isso o Actis possibilitou com que a gente fizesse isso com tranquilidade, com agilidade e garantindo os processos. Top, né? E assim, eu imagino até, Lídia, por conta da sua bagagem de consultoria, de auditoria, você acompanha bem de perto essas normas, né? Seja, igual você falou, independentemente do órgão da CONAMA, seja uma CONAMA, seja o MAPA, IMA. E com que frequência você sabe que isso vai mudando, essas normas? Constantemente, essas normas são modificadas pelos órgãos competentes. Então, para isso, nós temos que estar em alerta para fazer essas modificações dentro do sistema. E isso, realizado antigamente em uma planilha de Excel, hoje proporcionou com que a gente fizesse com mais segurança dentro do sistema, e o próprio sistema tem formas de alerta onde possibilita a gente a estar controlando isso dentro do sistema, colocar ali um período de tempo para ser observado, para que a gente não seja pego pela... De surpresa, né? De surpresa. Pego de surpresa e não ter verificado que houve uma mudança. Então, o próprio sistema tem esse alerta para que venha nos ajudar a cumprir aí e fazer essa verificação dessa mudança e implementar essas mudanças de forma adequada e mais rápida. Entendi. Então, o sistema realmente ele te ajuda nesse controle de mudanças, seja de um processo interno ou algo que vem de externo mesmo, de algum tipo de órgão que vai fazer a regulamentação do laboratório. Mas a pergunta que fica realmente o sistema ajuda um analista a evitar algum problema crítico dentro do laboratório? Sim.
porque vamos voltar para a planilha do Excel de novo. Dentro do Excel, você coloca lá uma fórmula, né, para o analista não estar acessando, não estar modificando, né? E se a gente coloca isso tudo dentro do sistema, ele não consegue mudar. E qualquer alteração, qualquer coisa que seja lançada dentro do sistema, ele tem uma parte que chama auditoria, onde vem informar tudo que foi realizado naquele contexto. E tudo que foi realizado naquele contexto, o suporte consegue recuperar qualquer dado que venha a ser perdido do sistema. Então, a gente tem essa tranquilidade também de tudo que é realizado, né, que tem um backup, é seguro, que a gente tem todas as informações em tempo real. Perfeito, legal. E assim, eu acho que é válido comentar também que não só um erro, e aí você trouxe muito bem algo recorrente, que é, por exemplo, um erro de uma expressão, algo do gênero, mas a gente tem uma série de erros que podem, de fato, impactar no laudo, seja uma checagem de uma especificação, uma verificação de algum erro de escrita. Então, tudo isso também pode ser acompanhado pelo próprio sistema. E aí, não só o suporte, quando o próprio analista ou a pessoa competente ali do uso do sistema, ela consegue recuperar esse dado ou fazer o acompanhamento da auditoria desse dado. Então, se é um dado que ele foi modificado, por exemplo, você mesmo, eu acho que, dado o relacionamento que a gente tem, eu sei que você já atuou nesse tipo de situação específica, de verificar que, então isso aqui foi feito nesse momento por tal pessoa e, de fato, a gente tem que voltar aqui nessa situação para corrigir esse problema. Legal. E entrando, então, a gente falou de passado, presente, falta futuro. Quais são os próximos passos que a gente vê no Minas Lab? O que tem em mente aí? O Minas Lab, ele nasceu com o propósito aí do comprometimento, né, de trazer para a nossa cidade, né, mais um laboratório que possa trazer essa tranquilidade de ter um laboratório na cidade, porque os laboratórios lá na nossa cidade são tudo longe, então a logística ficava muito inviável, né? Então, assim, o Minas Lab, ele atua com uma visão de comprometimento com o meio ambiente de forma sustentável, né? E hoje a gente pensa em estar em outras cidades, né? Nós vamos montar filiais em outras cidades, em Minas Gerais, quem sabe no Brasil, para estar atuando não só na parte ambiental, mas na parte de alimentos também, que é fundamental. Sim. Né? Hoje a gente vê a necessidade de estar monitorando essa rede, né, de alimentos, não só de alimentos, também uma outra área que é muito importante, que é a área hospitalar. Então, legal, a gente traz aí essa informação, essas análises em tempo hábil, para que possam ser tomadas as ações necessárias, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, assim, o nosso planejamento é de expansão, e nessa expansão contar com a empresa Actis Lab junto com a gente nessas filiais. Legal. E aí, assim, nessa expansão, eu acho que vou trazer a fala para você. O que você falaria, então, para quem está querendo abrir um laboratório hoje? O que você fala para uma pessoa dessas que está com esse sonho, que é um sonho que você tinha e tornou em realidade? Para um laboratório que esteja começando, né, a ser implementado, o meu conselho é que realmente faça a contratação de um sistema. Mas não é só um sistema. É um sistema onde vai permitir toda a rastreabilidade do seu processo, que é fundamental. Porque não dá para ter o prejuízo, né? E não dá para esperar num tempo por conta, talvez, de valores, vamos dizer assim, porque o ganho é muito maior, porque quando você está falando de um segmento de laboratório, você precisa de enxergar que você precisa atender todos os requisitos da norma, da 17025. Então, é uma avaliação de competência. Essa avaliação de competência vai exigir do laboratório processos seguros. E para que ele consiga emitir no seu laboratório relatórios e garantir a qualidade do seu processo, ele precisa de implementar um sistema. E esse sistema vai ser de fundamental importância para manter o seu laboratório no mercado. Que legal. Hoje, recente você falou, né, que o Minas Lab ele tá se especializando, né, na parte ambiental, na parte
hospitalar, né? E na parte de alimentos. E com 3 diferentes matrizes, a gente precisa pensar na flexibilidade de todo esse processo, né? Garantir que, ou seja, o sistema em si, ele vai te permitir ter essas matrizes configuradas, alinhadas a esse processo. Existem outras matrizes que o Minas Lab pensa ou vai se concentrar nesses 3 primeiros por enquanto? Sim, hoje existem outros segmentos que são muito buscados, porque, de uma forma geral, a gente busca entender a necessidade e a dor do cliente. Sim. Então, hoje, nessa parte de laboratórios, é fundamental que atenda também a parte de solo e análise de ar. Legal, hein? Então, hoje, essas matrizes são as mais procuradas, que são as ambientais, né? Que dá lá tanto a água residual, que é o esgoto gerado, né? Seja ele de qual destinação for. A parte de alimentos, seja ela de alimentos crus ou alimentos processados, seja ela o solo, qualquer tipo de solo, sedimento, e a análise de ar, seja ela externa ou interna. Sim, legal. E nesse escopo que vocês têm desenhado, né, a parte agora é uma curiosidade mesmo, a parte de microbiologia, a parte de análises de ambientais dentro das farmacêuticas é um nicho legal de explorar, Lid? Sim. Hoje, as condicionantes, os órgãos, eles estão estão cobrando bastante dessas empresas, né? Onde essas empresas buscam essas soluções de análise no nosso laboratório. Tanto das indústrias farmacêuticas, seja elas do ramo farmacêutico, sim, ou do ramo industrial de alimentos. Também essa busca é muito intensa. Análise de mãos, superfície, essas coisas, né, que a gente está falando. Aí, dentro da área de alimentos, exige essa área que você falou, que é o SWAB, de superfície de contato, seja ela de mãos ou contato de equipamentos. É bastante procurado também as análises não só do produto acabado, mas da embalagem ou da matéria-prima que é realizada aquele processo também. Que legal, que legal. Como é ampla, né? Como é vasto e como esse mercado ainda tem muita coisa para ser explorada. Aí, a ideia de vocês, qual a filial, a próxima, tá para nascer uma filial em que lugar? É Uberaba, que eu acho que o pessoal falou para mim. Uberlândia. Em Uberlândia, né? Isso. Ah, que legal, que legal. Crescendo, né? Cada vez mais, graças a Deus. Com certeza. Então, estamos aí no próximo ano com a compra de equipamentos que vai garantir a implementar esses outros métodos dentro do laboratório para atender de forma... atender a dor dos nossos clientes, atender todo esse escopo aí, toda essa demanda, né? E para que eu possa atender com tranquilidade toda essa demanda, eu preciso do sistema do meu lado. Não tem dúvidas. Sem o sistema do meu lado, 100%. né, a gente não vai conseguir garantir processos seguros de forma adequada para os nossos clientes. Que legal. Muito bom. Lid, eu queria agradecer de coração você ter vindo aqui gravar conosco, veio aqui presencial dentro da nossa sala aqui de podcast. Muito obrigado por compartilhar a sua história. É muito inspirador ver como essa decisão de já começar o laboratório digitalizado, como é inspirador de verdade ver a coragem em pessoa, porque eu sei que precisa de muita coragem para começar um negócio do zero, para começar um laboratório do zero. Eu sei que o desejo de fazer mais pelos clientes é o que eu pude traduzir do que você falou. Eu consigo ver isso muito claro na sua voz, no seu olhar. Isso é muito legal, muito inspirador mesmo. E gerou tanto... E como é gratificante para a gente ouvir o quanto o sistema pode... E trouxe um impacto positivo para vocês também. Então, isso é extremamente gratificante para a gente. Legal. E então vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro dentro desse quesito. Lid, uma última mensagem. Se a gente está junto desde 2023, é digamos, um relacionamento bebê ainda, a gente está, eu espero que durante muitos anos. Deixa uma mensagem para o pessoal, então, se a gente está decidindo investir ou não na aquisição de um sistema de gestão. Vale a pena?
vale muito a pena. Vale muito a pena porque as pessoas, ao montar um negócio, elas, às vezes, optam pelo barato, e o barato sai caro. Então, nesse que o barato sai caro, é onde você tem perda de tempo, perda de processo, perda da segurança dos seus dados, né? Então, assim, é fundamental para que essa pessoa tome a decisão mais adequada, que é adquirir um sistema desde o início da implementação do seu laboratório. Legal, muito bom ouvir isso, né, Felipe? É gratificante para a gente ver que o nosso trabalho se conecta tanto também com o ideal de outras pessoas. Sim, muito bom. Vitor, Lide, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, por ter vindo até aqui. E para você que nos acompanha, até o próximo episódio de Além do Lean. Obrigado, pessoal.